Galera, bom dia, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo aqui nós iremos continuar falando sobre as frações, tá? Então aqui é a fração parte 2. Nós iremos continuar os temas, belezinha? Vamos lá. Lembrando, o que é fração? É um modo de expressar uma quantidade a partir de um valor que é dividido por um número de partes iguais entre si. Ou seja, eu pegar um todo e reparti-lo em partes iguais, tá? Isso que é uma fração, tá? Onde nós temos o numerador e o denominador, tá bom? Numerador, o número de cima, tá vendo? E o denominador é o número de baixo, ok? Belezinha? Nós temos também alguns tipos de frações, galera. Não é qualquer fração, nós temos alguns tipos, tá? Primeiro tipo é a fração própria. Quem é a fração própria? É quando o numerador é menor que o denominador, tá? Lembra do numerador e o denominador? Numerador, número de cima, denominador, número de baixo, tá? Quando o numerador ele é menor que o denominador, tá vendo? Ó, o 1 é menor que o 2. Ela é chamada de fração própria, tá? Olha outro exemplo aqui, ó. 2 sextos, ou 9/18, tá bom? Quando o numerador for menor que o denominador, é uma fração própria. Já a imprópria é o contrário, quando o numerador é maior que o denominador. Ó, outro exemplo aqui, ó. 7 terços, ou 8 meios, tá? 5 quartos, tudo bem? Quando o numerador for maior que o denominador, é chamado de fração imprópria, tá? Então, própria, numerador é menor. Imprópria, numerador é maior. Belezinha? E nós temos também a fração mista. O professor comentou com vocês na aula, mas é bom reforçar aqui em vídeo. Fração mista fração mista é constituída por uma parte inteira e uma parte fracionária. Por exemplo, aqui, ó, 2 e 1 terço. Tá? Então eu tenho 2 inteiro mais 1 terço. Então é 2 e 1 terço. Tudo bem? Então vamos lá. Temos 4 e... Deixa eu ver aqui. 4 e meio. E assim vai. Tudo bem? Tá vendo? Aqui eu tenho um exemplo para vocês entenderem melhor a fração mista. Ó. Tiago está medindo o pedaço de barbante com o seu palmo, tá bom? Seu palmo cabe uma vez, tá vendo? Ele cabe uma vez e meia no pedaço de barbante. Então o palmo dele vai caber uma vez inteira, tá vendo? Uma vez e meia. Então eu coloco um inteiro e a fração aqui, ó, meio. Tudo bem? Como é que eu vou ler? Um inteiro e um meio. Tá bom? Então cabe 3 vezes a metade. Como assim, ó? Não é um inteiro aqui? Então tem a metade da mão, a outra metade que é o inteiro, e vai caber mais uma metade aqui. Então, 3 vezes a metadinha aqui da mão. Belezinha? Agora, galera, vamos falar das frações equivalentes. Aquelas frações que representam o mesmo total, a mesma parte de um todo, tá bom? Equivalente quer dizer o quê? Igualdade, tá? Que tem valor igual, beleza? Então bora lá. Começamos aqui, ó. Pegamos esse todo aqui, ó, e dividimos em 3 partes. Pintei uma. Como é que eu represento? 1 terço. Agora se eu pegar o mesmo todo, tá? Pegar o mesmo todo aqui, ó, e dividir em seis partes, ó. Ou melhor, vamos multiplicar por 2, tá? Multipliquei por 2 o mesmo todo, ó. Peguei isso aqui e multipliquei por 2. Então tem um 2 dele aqui, ó. Tá? Qual será a nova fração aqui, ó? Se eu pintar apenas essa parte aqui, ó. Será 2 sextos. Eu tenho duas partes de 6. Tudo bem? Então eu represento a mesma parte de um todo, tá? Pode ser assim também, ó. Aqui eu pintei as duas partes, ó. Eu tenho duas partes pintadas de um total de 6. 2 sextos. Tudo bem? Nós podemos encontrar, galera, as frações equivalentes multiplicando e dividindo, tá?
por exemplo, 1/3. Se multiplicar o numerador e o denominador por 2, eu encontro sua fração equivalente. Tá? 1 vezes 2, 2. E 3 vezes 2, 6. Só multiplicar em cima e embaixo por 2. Aí você vai encontrando as suas frações equivalentes. Por exemplo, multiplicando por 2 novamente, ó. Por 2, opa. Multiplicando por 2 e por 2, ó. 12 vezes 2, 4. E 6 vezes 2, 12. Tá vendo? Então, eram as frações equivalentes. São 1/3, 2/6 e 4/12. E assim vai, tem mais, tá? Essa aqui é a parte da multiplicação. Temos também frações equivalentes com a divisão também. Eu dividi em partes iguais. Por exemplo, ó, eu tenho um círculo dividido em duas partes iguais. A parte de cima e a parte de baixo. Se eu pintar a parte amarela, tá vendo? Eu pintei metade desse círculo, tá vendo? Então, uma parte total de duas. Tudo bem? Só que agora, ó, se eu dividir o mesmo círculo em 8 partes iguais, tá? E sombrearemos e pintar 4 partes, nós vamos ter um círculo equivalente ao anterior? Sim, ó, tá vendo? Ó? O mesmo círculo, só que de vez em dividir por duas partes iguais, eu dividi por 8 partes, ó. Tá vendo? Ó? Continua pintado quem? A metade do meu círculo. Então são frações equivalentes, tá bom? Então eu tenho 4 partes pintadas de um total de 8, tá bom? Belezinha? O legal, galera, dessas frações equivalentes, é que você pode multiplicar, dividir. E o legal da parte da divisão, pessoal, é o seguinte, ó. Por exemplo, 4/8. Quando você multiplicar, pode multiplicar não, simplificar. Você vai, ó, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Vou dividir por 2, ó. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Vocês utilizaram muito isso daqui. Ó, vou simplificar novamente, ó. 2 dividido por 2 e 4 dividido por 2. Sempre divida pelo mesmo número, tá? 2 dividido por 2, 1. E 4 dividido por 2, 2. Quando é a simplificação, galera, é você dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Só para quando não dá mais para dividir, tá? Por exemplo, 7/5. Não dá para simplificar, tá bom? O meio também não dá para simplificar mais. E assim vai. São frações equivalentes. São frações que têm o mesmo valor. Belezinha, galera? Então, bons estudos para vocês. Aguardo vocês essa semana